O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, Capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos, Parte 3. 570. Os espíritos compreendem sempre os desígnios que estão encarregados de executar? Não. Há os que são instrumentos cegos, mas outros sabem muito bem com que objetivo agem. 571. Só há espíritos elevados no cumprimento de missões? A importância das missões está em relação com a capacidade e a elevação do espírito. O estafeta, que leva um despacho, cumpre também uma missão, que não é a do general. 572. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende de sua vontade? Ele a pede e alegra-se de a obter. 572-A. A mesma missão pode ser pedida por muitos espíritos? Sim, há sempre muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Instruir os homens, ajudá-los a avançar, melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou aquele que instrui. Tudo se encadeia na natureza, ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação. Também concorre por essa forma para o cumprimento dos desígnios da providência. Cada um tem a sua missão neste mundo, porque cada um pode ser útil em algum sentido. 574. Qual pode ser a missão de pessoas voluntariamente inúteis na Terra? Há efetivamente pessoas que só vivem para si mesmas e não sabem tornar-se úteis para nada. São pobres seres que devemos lamentar, porque expiarão cruelmente sua inutilidade voluntária. Seu castigo começa frequentemente desde este mundo, pelo tédio e o desgosto da vida. 574-A. Mas, se tinham o direito de escolha, por que preferiram uma vida que em nada lhes seria proveitosa? Entre os espíritos há também os preguiçosos, que recuam diante de uma vida de trabalho. Deus o permite, pois compreenderão mais tarde, e à sua própria custa, os inconvenientes dessa inutilidade, e serão os primeiros a pedir para reparar o tempo perdido. Pode ser ainda que tenham escolhido uma vida mais útil, mas, uma vez em ação, a recusaram, deixando-se arrastar pelas sugestões dos espíritos que os incitavam à ociosidade. 575. As ocupações comuns nos parecem antes deveres do que missões propriamente ditas. A missão, segundo a ideia ligada a essa palavra, tem um sentido muito menos exclusivo e, sobretudo, menos pessoal. Desse ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem uma missão real na Terra? Pelas grandes coisas que ele realiza, pelo progresso que faz os seus semelhantes realizarem. 576. Os homens incumbidos de missão importante são predestinados a ela, antes do nascimento, e têm conhecimento disso? Às vezes sim, mas na maioria das vezes o ignora. Só tem um vago objetivo ao vir para a Terra. Sua missão se desenvolve após o nascimento e segundo as circunstâncias. Deus os impulsiona pela via em que devem cumprir os seus desígnios. 577. Quando um homem faz uma coisa útil, é sempre em virtude de uma missão anterior e predestinada, ou pode ter recebido uma missão não prevista? Tudo o que um homem faz não é consequência de uma missão predestinada. Ele é frequentemente um instrumento de que um espírito se serve para fazer executar alguma coisa que considera útil. Por exemplo, um espírito julga que seria bom escrever um livro, que ele escreveria se estivesse encarnado. Procura um escritor mais apto a compreender o seu pensamento e a executá-lo. Dá-lhe então a ideia e o dirige na execução. Assim, este homem não veio à Terra com a missão de fazer essa obra. Acontece o mesmo com alguns trabalhos de arte e com as descobertas.
Acrescentemos ainda que durante o sono do corpo, o espírito encarnado comunica-se diretamente com o espírito errante e que se entendem sobre a execução.